Você já se perguntou como é possível que sociedades inteiras, com sistemas complexos, tecnologias avançadas e milhões de pessoas, possam simplesmente desaparecer? Povos com culturas prósperas e cidades imponentes, apagados da face da Terra. O que aconteceu com essas civilizações? Elas sucumbiram à natureza, à guerra, ou talvez a algo que a ciência ainda não consegue explicar. Vamos explorar sociedades antigas que desapareceram misteriosamente e tentar desvendar se há algo mais oculto por trás de seus destinos. A história da humanidade está repleta de grandes civilizações que moldaram o mundo, que desenvolveram suas próprias culturas, tecnologias e formas de ver o universo. No entanto, algumas dessas sociedades parecem ter desaparecido da noite para o dia. Sem explicações concretas e com evidências que nos deixam mais perguntas do que respostas, esses desaparecimentos enigmáticos desafiam a nossa compreensão sobre como essas civilizações existiram e o que realmente aconteceu com elas. Neste vídeo, vamos explorar 5 dessas civilizações antigas que desapareceram de maneira misteriosa. Vamos tentar entender como elas viviam, os avanços que alcançaram e examinar teorias sobre o que poderia ter causado o colapso ou abandono de suas estruturas. Desde as ruínas no sudoeste dos Estados Unidos até as cidades enterradas no deserto da Jordânia, prepare-se para uma viagem fascinante e perturbadora pelos mistérios que a arqueologia ainda tenta desvendar. Começamos nossa jornada no sudoeste dos Estados Unidos, onde, entre os séculos 12 e 13, o povo Anasazi construiu cidades impressionantes nas montanhas e penhascos, como as estruturas de Chaco Canyon e Mesa Verde. Esta sociedade viveu e prosperou em um ambiente árido e desafiador, desenvolvendo uma cultura única, com habilidades avançadas de arquitetura e sistemas complexos de irrigação. No entanto, por volta do século 13, os Anasazi abandonaram suas cidades, deixando para trás ferramentas, cerâmicas e indícios de uma civilização sofisticada. A saída foi tão repentina que muitos especialistas ainda tentam entender o que teria levado esses habitantes a partir, sem deixar um relato claro de seu destino. Diversas teorias foram levantadas para tentar explicar esse desaparecimento. Alguns arqueólogos acreditam que uma seca extrema possa ter reduzido drasticamente o suprimento de água, tornando insustentável a vida nas cidades construídas nos desfiladeiros e montanhas. Essa hipótese é fortalecida por evidências de que o clima da região se tornou muito mais seco durante aquele período. Outras teorias sugerem que conflitos tribais e disputas pelo controle dos recursos possam ter causado uma fragmentação interna que levou ao abandono dos assentamentos. Há ainda quem acredite que os Anasazi foram obrigados a migrar para evitar uma fome iminente, à medida que a agricultura se tornava cada vez mais difícil. Ainda assim, nenhuma explicação foi completamente comprovada, e o destino final do povo Anasazi permanece envolto em mistério. Suas cidades permanecem como vestígios de uma cultura antiga que se perdeu nas páginas da história. No coração da América Central, os maias ergueram uma das civilizações mais avançadas de seu tempo. Eles desenvolveram um sistema de escrita sofisticado, estudaram as estrelas com uma precisão surpreendente e construíram cidades monumentais, como Tikal, Copan e Palenque. Esse povo era conhecido por seu calendário avançado, suas técnicas agrícolas e por uma sociedade estruturada que durou séculos. Os grandes centros urbanos maias foram, gradualmente, abandonados. E o que causou esse abandono ainda é um dos grandes enigmas arqueológicos. O que teria levado uma sociedade tão avançada a deixar suas cidades de pedra, muitas delas no auge de seu desenvolvimento? Uma das teorias mais aceitas é que uma série de secas severas pode ter esgotado os recursos hídricos e alimentares dos maias, enfraquecendo a coesão social e política. Estudos de sedimentos mostram que a região sofreu períodos de estiagem muito intensos por várias décadas. Outra possibilidade é que a própria estrutura política dos maias, baseada em cidades-estado autônomas e frequentemente em guerra entre si, tenha levado a uma desintegração gradual, dificultando a cooperação necessária para lidar com crises ambientais e escassez. Além disso, a exaustão dos recursos naturais, como a perda de áreas florestais devido à construção de grandes templos e cidades, pode ter causado um colapso ecológico que os maias não conseguiram reverter. Embora o povo maia não tenha desaparecido completamente, seus descendentes ainda vivem e preservam aspectos de sua cultura até hoje.
A razão exata para o colapso e abandono de suas majestosas cidades continua a intrigar pesquisadores. Viajando para o continente asiático, encontramos a civilização do Vale do Indo, uma das mais antigas da história, localizada no que hoje conhecemos como Paquistão e noroeste da Índia. Essa civilização desenvolveu um sistema de cidades altamente organizadas, com engenharia de drenagem e planejamento urbano muito avançados para a época. Os habitantes do Vale do Indo construíram as cidades de Harappa e Mohenjo-Daro com precisão geométrica, canais de esgoto e até banheiros privativos, algo impressionante para a época. Mas por volta de 1900 a.C., a civilização sofreu um colapso gradual. O que teria acontecido com esse povo? Uma das hipóteses é que mudanças no curso dos rios, como o rio Sarasvati, podem ter causado inundações ou secas, desestabilizando a agricultura e a economia local. Sem o abastecimento adequado de água, as cidades poderiam ter se tornado inabitáveis. Outros especialistas acreditam que um evento sísmico catastrófico ou mudanças climáticas abruptas possam ter acelerado o declínio da civilização, levando a uma migração em massa ou até ao abandono completo de várias cidades. Ainda há teorias de que uma possível invasão dos povos arianos, mencionada em textos védicos, possa ter sido um fator de influência, mas essa explicação é debatida e carece de provas arqueológicas concretas. Apesar dos vestígios e das ruínas bem preservadas, a cultura do Vale do Indo permanece um grande enigma. Suas cidades, hoje em ruínas, lembram-nos que mesmo as civilizações mais avançadas podem ser vulneráveis a forças além de seu controle. Nossa última parada é no deserto da Jordânia, onde a civilização dos nabateus construiu a icônica cidade de Petra. Os nabateus eram mestres da arquitetura esculpida na rocha e controlavam rotas comerciais vitais que conectavam o Oriente ao Ocidente, fazendo de Petra um centro de riqueza e cultura. Mas por volta do século IV d.C., Petra foi abandonada. A cidade foi esquecida por séculos, até ser redescoberta no início do século XIX. Por que um local tão impressionante foi deixado para trás? Acredita-se que, com o avanço do Império Romano, as rotas comerciais mudaram e reduziram a importância de Petra como centro econômico. Sem o fluxo comercial, a cidade perdeu seu valor estratégico e tornou-se insustentável para seus habitantes. Além disso, desastres naturais, como terremotos, podem ter danificado as estruturas e levado os nabateus a migrar em busca de um local mais seguro. Hoje, Petra é considerada uma das maravilhas do mundo, mas a história completa dos nabateus e de como viveram permanece envolta em mistério. Talvez alguns segredos nunca sejam revelados.